Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Aleluia. Durante a semana, eu estava orando e lendo, e o Senhor me trouxe. E é muito interessante porque Deus, Ele trata com a gente de uma forma muito particular. Porque no domingo, quando foi escolher as pessoas que iam vir para o altar, eu jurando, né? Eu disse assim, acho que eu vou fazer uma oferta, porque Deus tinha me dado uma palavra. E eu disse, rapaz, essa palavra é para oferta. E eu vou... Aí o pastor disse, vai fazer o clamai. Aí eu disse, amém, eu vou fazer o clamai. Mas eu fiquei com a palavra, né? E eu disse... Aí chega o entendimento, né? Deus, Ele sempre tem uma palavra preparada para a sua igreja, porque não é para mim, é para a igreja, para todos nós. E aí, enquanto eu orava a esse respeito, Deus trouxe um outro texto, que é por onde a gente vai começar. E nós vamos justamente começar por ele. Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 1. Quem achar já levanta. E vamos ler a palavra do Senhor. Amém? Deixa eu abrir aqui. A palavra do Senhor diz assim: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Cremos, Pai, que a tua palavra é a verdade. E em nome de Jesus, queremos declarar que os nossos corações estão abertos, Pai, para receber aquilo que o Senhor tem para tratar conosco. Que as nossas mentes, Pai, estarão atentas, fixas, Pai, no teu propósito para as nossas vidas, a partir daquilo que o Senhor vai nos instruir. Porque nós cremos, Pai, que todo ensinamento vem para que possamos avançar no reino, alcançando mais e mais pessoas e permanecendo firme na jornada que nos leva ao céu, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. E aí, queridos, enquanto eu lia, esse texto de Eclesiastes é muito conhecido, não é? A gente procura sempre usar quando a gente não tem um entendimento de algumas situações. Vocês já notaram isso? Aí a gente diz assim, mas tem tempo para tudo. Calma. Mas quando a gente para ler realmente, para ver os textos, a gente começa a pensar. Porque tem coisa que aparentemente vai contra aquilo que a gente prega, digamos assim. Quando a gente lê, por exemplo, há tempo de... Cadê? Tempo de matar e tempo de curar. Aí a gente se pega perguntando, como assim tempo de matar? Porque a gente
entende que a gente vive para dar vida, não é isso? Para declarar bênção, até porque a gente diz que com a nossa própria boca a gente abençoa e amaldiçoa. E a gente já entendeu que a palavra ela é poderosa até para matar alguém, não é isso? Mas quando a gente pensa em outras coisas, tem muitas coisas que a gente precisa aprender a matar. O mal que muitas vezes quer nos atormentar, digamos assim. A gente vive aí uma epidemia, né, em relação à ansiedade, depressão. E a gente precisa matar todo sentimento negativo. A gente precisa matar toda influência negativa. A gente precisa aprender a matar os desejos da carne. Então, a gente começa a entender que a palavra ela é muito precisa. E aí a gente fica falando nas coisas que a gente precisa fazer ou deixar de fazer, mas todos os versículos elas têm uma coisa em comum: o tempo. E aí a pergunta que me veio: nós sabemos viver o tempo das coisas? Porque todos os versículos dizem que há tempo para uma coisa ou para outra, para uma coisa ou para outra. Mas nós temos sabido viver o tempo de cada uma dessas coisas? Porque se a gente não souber viver o tempo correto, a gente vai ser roubado. Como assim? E aí eu coloquei aqui: a impaciência generalizada nos rouba as experiências. E eu comecei a pensar sobre isso. Eu sei que isso veio do alto. A impaciência generalizada nos rouba as experiências. Por exemplo, vamos pegar o tempo de plantar e o tempo de colher, certo? E aí a gente planta quanto, Marco? É muito rápido. Você planta o quanto, 3, 4 dias depois você já vê um negocinho ali diferente. E é muito rápido, com poucos dias você já tem coentro para botar no feijão. Ele não vai crescer, mas já tem, você já corta ali, já tempera uma salada. Cecília, que é a mulher da salada, né? Já dá um cheirinho diferente. É muito rápido, né? Mas e quando você planta cebola? A cebola não leva tão pouquinho tempo. Ela leva mais tempo. E aí, quando essa frase chegou para mim, que eu comecei a pensar na situação, nós amadurecemos espiritualmente a partir de quê? A nossa maturidade espiritual, ela vem a partir das experiências que nós temos com Deus. Quanto mais experiências nós temos, mais maduros nos tornamos. É por isso que a palavra vai dizer, né, que nem tudo é para ser feito por pessoas recém-convertidas. Não é porque a pessoa não é fiel, não é porque a pessoa não crê. Não, é porque muitas vezes há situações que, se a pessoa não tiver amadurecimento, ou ela pode se perder, ou ela pode deixar de crer. Não é assim? A Bíblia diz que Deus não nos prova além do que nós podemos suportar. Por quê? Porque, queridos, tem provas que você passa, que o irmão olha e diz assim: misericórdia, como é que ele aguenta? Porque se fosse eu... Mas aí não é esse que está passando. Quem está passando é o outro. Por quê? Porque Deus sabe que ele suporta, mas esse aqui não. Não é assim? E aí, quando uma situação vem para a nossa vida, ela vem para que nós desenvolvamos maturidade. Isso tanto na nossa vida humana, porque é assim,
A gente aprende com a dificuldade. Você sai daqui para ir visitar um lugar que você não conhece. Se você se perder, quando você voltar outra vez, você já não se perde mais. Porque você vai dizer, eu vou marcar isso aqui, olha. A gente volta assim, quando a gente se perde no lugar, a gente já volta assim. Olha, aqui tem isso, olha, marca aí, olha, tem isso aqui. Tem que entrar na rua do muro tal. Não é assim? A experiência fica. Mas, para que essas experiências não sejam roubadas, a gente precisa trabalhar a paciência. E paciência, a gente pode dizer que é um fruto do Espírito, né? Que a gente pode mudar a palavra e dizer que é longanimidade. É saber esperar, é ser longânimo, ou seja, é saber dar tempo, é não ser impulsivo, é não agir por impulso. Porque quando a gente age por impulso, às vezes Deus coloca situações na nossa vida que vão nos trazer experiências para que nós amadureçamos. Mas aí a gente se precipita. E às vezes a gente acha que está certo, porque eu quero resolver logo. Né? A gente quer resolver. Mas a experiência estava no caminho. Eu costumava dizer que eu queria ter aquele elevador dos Jetsons. Não sei se vocês conhecem, é porque é do meu tempo, Eric. Não é não, pastor? É um desenho animado do futuro. Eu era criança pequena, o negócio já existia, que o povo, os carros eram umas naves, uns discos voador. E aí tinha um elevador na casa, no apartamento, que entrava no elevador, quando fechava. Quando abria, você já estava no lugar onde você queria. Eu disse, menino, isso é um sonho. Não pegar o trânsito, meu Deus, era o meu sonho. Era um desse. Por quê? Porque a gente quer que a coisa seja rápida. Mas quando a gente se precipita, a gente perde a experiência. A gente perde a aprendizagem, que vem com o processo. E aí, por não conhecermos o futuro, nós queremos antecipar o tempo. E esse tem sido o mal da humanidade. Porque o que é a ansiedade? É a ânsia pelo futuro. É o querer saber aquilo que eu ainda não tenho a resposta. A gente vê muito isso em criança, quando está aprendendo a fazer conta. Né? Depois que a gente aprende, a gente sabe que tem um cálculo. E com o tempo, a gente às vezes faz até de cabeça. Mas aí a criança, quando está aprendendo a fazer conta, ela começa a dizer. Aí você diz 2 mais 2, em vez dela botar, somar, contar. Tem criança que já diz assim, é 5? 6? É 3? É 1? Quer adivinhar. E misericórdia, muitas vezes a gente quer fazer isso. Eu acho que Deus está fazendo isso porque Ele quer aquilo. Não, então, aí a gente começa a querer ajudar Deus. Né? Não, eu acho, minha gente. Quem nunca? Não, quem leva a lapada primeiro é? Quem recebe a palavra, mas porque eu disse, meu Deus do céu. A gente quer antecipar as coisas. Mas a gente não vai viver as experiências com Deus se a gente pular as etapas. A gente precisa passar pelos processos. Não adianta você querer fazer a coisa da forma certa se você quer fazer o processo do jeito errado. É impossível o resultado ser perfeito. E aí, por conta disso, nós acabamos por deixar de considerar a vontade de Deus. Às vezes a gente não se dá conta
que a gente está desconsiderando o que Deus quer para a nossa vida. Porque se uma situação vem, a gente começa a questionar, mas por quê? Mas também foi porque Eric não fez isso. Se Eric tivesse, não era desse jeito. E ainda hoje, eu vivi uma experiência dessa com a pessoa e eu disse à pessoa assim, eu sei que a nossa vontade é fazer dessa forma. E a gente começa a questionar e dizer, mas por quê? Não podia ser desse jeito. Não estava tão bom assim. Por quê? Queridos, a gente só sabe o agora. Agora. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Quantas vezes a gente está aqui ministrando, chegou um calor, daqui a pouco é... A chuva que a gente nem se escuta. Oxi, de onde? Sem previsão, ninguém sabia, céu limpo, de repente, o mundo desaba em chuva. A gente não sabe. E o problema é que, por insistir em achar que nós sabemos o que é melhor, a gente ignora a vontade de Deus. Porque Deus, Ele não trabalha com pontas soltas. Eu entendo? Não. Você entende? Nem sempre. Mas a vontade de Deus é perfeita. E aí, quando a gente acha que o problema é Silvia, o problema é Eric, o problema é a pastora, eu estou dizendo que Deus não está nem aí para a gente. Como é que eu posso dizer que Deus, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes? Como é que eu posso afirmar que o Senhor é meu pastor? Porque essa referência é uma referência de cuidado. O pastor que cuida das suas ovelhas e ele não quer perder nenhuma. Aí como é que eu posso afirmar isso? Se quando a dificuldade vem, se quando o problema vem, eu começo a achar que a culpa é de Silvia. Não deu certo porque é Eric. Aí eu estou dizendo que, oxi, Deus não está nem aí. A gente desconsidera a permissão de Deus na nossa vida. Porque todos nós somos instrumentos. Inclusive aqueles que ainda não reconhecem a Cristo. Também são instrumentos. Mas fulano só faz me perturbar. Que instrumento é esse? É alguém que está te ensinando alguma coisa. Eu vi uma frase, eu achei incrível, que eu já tinha ouvido em várias versões, mas não nessa. Que é assim, quando você pede uma medalha, Deus não vai... Quando você pede uma vitória, Deus não vai te dar uma medalha. Ele vai te dar o tênis. É o pódio. A gente quer a medalha. A gente quer a vitória. Mas para isso, a gente vai ter que correr. Vai ter que jogar valendo. Não é assim? Sabe por quê? Porque a nossa vitória tem que ser legítima. A gente precisa alcançar o céu provando que somos dignos. E não porque a gente merece. Tem uma diferença. Não é por merecimento. Mas é digno porque nós não desistimos. Queridos, a Bíblia fala de galardão. Eu cresci fazendo coisa assim, porque minha mãe dizia que a gente ia ganhar muita pedra na coroa. E quando eu fazia uma coisa boa, eu dizia assim, ganhei mais uma pedra. Eu quero minha coroa linda, lá no céu, né? E é uma escolha nossa. Porque a Bíblia, ela fala que o nosso galardão vai ser dado de acordo com aquilo que nós fizemos. A salvação não depende do que a gente faz. Mas o nosso galardão, que eu não sei o que vai ser, sei lá, que vai ser mais perto, ficar mais perto de Deus, né? Sei lá, se é um banquete maior lá na festa dos 1000 anos, né? Sei lá o que é, um manjazinho, um melhorzinho, não sei.
Mas a Bíblia disse que as nossas ações vão ser provadas pelo fogo. Por quê? Porque cada ação, a Bíblia descreve um formato diferente, né? Tem ação de palha. Às vezes a gente faz, mas a gente está sentindo vontade de fazer, ou a gente está fazendo porque tem que fazer, né? Mas tem a ação que vai ser provada no fogo e vai resistir. Esse vai ser o nosso galardão, aquilo que vai ficar de mais puro, de tudo aquilo que nós vivenciamos com Deus. Aí me diga, se a gente pula essas experiências todo dia, vai sobrar o que para provar no céu? A gente vai chegar no céu, pode chegar no céu, porque o céu não depende do que a gente faz. Mas e as experiências que você teve? Gente, é algo que não tem preço. Não tem, é indescritível. E é uma coisa que não passa com o tempo. Porque uma experiência vivida com Deus, você pode ter vivido a experiência lá com 10 anos de idade, com 50, e quando você conta, meu Deus do céu, parece que você está passando por aquele momento de novo. É uma coisa que aquece o coração, que alegra a alma, sabe? Porque você revive aquilo que você tem de melhor, que é a presença de Deus na sua vida, que é aquilo que é indescritível. E que a outra pessoa vai dar glória junto com você, vai se alegrar, mas não tem como sentir, porque é você. Então a gente tem que parar de viver pelas experiências dos outros. Porque é muito bom ouvir testemunho, é muito bom. Eu já ouvi testemunho, a menina me contou, eu vi, a perna cresceu. Gente, eu queria ter visto. O menino tinha uma perna mais curta que a outra, o pastor orou e a perna cresceu e igualou. A gente tem missionários que contam que brotou olhos de uma pessoa que tinha perdido a visão, que não tinha o globo ocular, que dentes caíram e brotaram dentes novos. Isso é para quem crê, e eu creio até o tutano. Mas, queridos, por mais que isso seja maravilhoso, eu lembro de experiências que talvez sejam muito pequenas diante dessas coisas maravilhosas, mas eu sinto muito mais do que quando eu penso na perna que cresceu, porque eu vivi aquilo, eu senti aquilo, e eu sei que cada um de vocês aqui passaram por experiências que, por mais que eu conte que eu levantei a montanha e mandei para o outro lado, você não vai sentir como você vai sentir aquilo que você viveu com Deus. Aleluia! E aí, quando a gente pensa nisso, a gente precisa entender que é essa confiança em Deus, que é essa certeza de quem Ele é, de que Ele tem cuidado do nosso tempo em todo o tempo, de todas as coisas na nossa vida. E aí, a frase que quem me conhece sabe que eu digo o tempo todo: quem crê, descansa. E aí, dessa vez, o Espírito Santo ainda deu mais, porque quem crê, descansa e espera em paz. Porque às vezes a gente espera resmungando. A gente não espera em paz. A gente espera ansioso, depressivo, chateado. Mas quem crê, descansa e espera em paz. E aí, a parte que eu ia falar na oferta é sobre a mulher de Sunem. E todo mundo conhece, né? A mulher estava lá, vivendo a vida dela, passando o tempo dela, de boa, sem problema. Chega Eliseu, olha, a bichinha tão boa, mandou fazer um quarto para o profeta, né? Uma família tão hospitaleira, né? Ela pediu alguma coisa? Nada. Mas aí o profeta olha, o que é que ela não tem? Não tem filho. E aí chega a palavra: daqui a esse tempo você vai estar com um menino no braço. Recebe, Cecília. E aí a gente sabe que a mulher recebeu filho e
Filho é bênção e a alegria da casa até o dia que a criança morre. E aí, quando a criança morre, quem crê, descansa. E espera em paz. Mulher deixa o menino lá morto, porque eu não sei não, minha gente. Não. Só. Não tem outra explicação. Porque eu saí aos gritos. Aos berros. Mas a mulher deixa a criança lá, como se nada tivesse acontecido. Sai, vai pelo caminho. E aí, quando pergunta, como vai você, como vai a família? Vai tudo bem. Quantas experiências com Deus a gente tem perdido, porque ao invés de dizer que está tudo bem, a gente começa a reclamar. E a gente dá munição para Satanás. Porque tem pessoas só esperando ouvir que você está mal. Tem pessoas que até dizem que vão estar com você. Mas infelizmente, pelo prazer de ouvir sua dor. Infelizmente. E aí, a gente sabe que o profeta vai e o menino ressuscita, amém, amém. E a gente costuma parar por aí com essa mulher. Não é assim? A gente costuma parar por aí. Pronto. E viveram felizes para sempre. Só que, quando você sai, essa passagem está em 2 Reis, né? No capítulo 4. Quando chega no capítulo 8 de 2 Reis, vamos lá. E 2 Reis, capítulo 8, a partir do verso 1. E é interessante, porque eu já li a Bíblia toda, eu acho que umas 2 vezes. E, de repente, me veio essa parte da história da mulher, da sunamita, que eu não conhecia, não lembrava assim. Que depois aí chegou, né? Eliseu, havendo prevenido a mãe do menino, cujo filho ele ressuscitara, levanta-te, parte com a tua família e vai morar onde puderes, no exterior, pois o Senhor determinou para esta terra um tempo de fome que durará 7 anos. A mulher seguiu a orientação do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo de 7 anos, ela retornou da terra dos filisteus e foi fazer um apelo ao rei por sua casa e seu terreno. Ora, o rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conta-me todos os prodígios realizados por Eliseu. Enquanto Geazi estava justamente contando ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de retomar a posse de sua casa e propriedade. Então Geazi exclamou: Senhor meu rei, aí está a mulher, e aí está seu filho, que Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou todos os fatos. Então o rei mandou que um eunuco a acompanhasse e ordenou a este que lhe seja restituído tudo que lhe pertence e todos os rendimentos do terreno, desde o dia em que deixou a terra até agora. Queridos, gente, que coisa linda. Quando eu li isso aqui, na hora, o Espírito Santo trouxe: a obediência é a chave para a prosperidade.
Gente, ela obedeceu. Imagina. Deixa tudo aí, porque quando, lá no capítulo 4, Eliseu fala, eles viviam bem de vida. Eles não eram pobrezinhos, não. Eles viviam bem, tinham animais. Tanto é que eles constroem uma casinha para Eliseu. Eles viviam muito bem, obrigado. Aí, de repente, chega o profeta e diz assim, olha, deixa tudo aí. Vai embora que vai ter 7 anos de fome. Pergunta. A frase refere-se ao futuro. Eles não estavam passando fome, não. Porque é diferente. A gente está aqui, não tem nada, e alguém chega e diz assim, rapaz, sai dessa miséria, não tem nada aqui, vai para tal canto que lá está dando emprego, lá é melhor. Aí a pessoa diz, é mesmo, né? Vamos tentar, né? Mas não estava, não. Estava bem. Mas ela creu e obedeceu que haveria 7 anos de fome. A gente não vê a Bíblia falar que ela questionou, não. Ela obedeceu. Aí vai. Imagina, minha gente. Você vai embora. Vou falar por mim. Aí eu vou embora. Obedeço, porque eu sou obediente. Eu sou obediente. Mas aí eu estou lá, 1 ano, 2 anos. Aí vocês acham que em algum momento não passou pela cabeça dessa mulher? Como é que estão minhas coisas lá? Meu Deus, será que sem terra já invadiu? Né? Meu Deus, como é que tá? Mataram os bichos tudinho. E agora? Né? Eu não sei você, a gente não pode crer, não pode ser hipócrita, né? Então, eu pensaria. E talvez, o que é que eu faria? Eu vou dar um passeio lá. Vou só ver. Vou só conferir. Sei lá, vai que uma vizinha ficou, fazer uma visita. Hoje em dia a gente mandaria um WhatsApp, né? Fulana, como é que tá por aí? Né? Dá uma olhadinha aí nas minhas coisas. Né? Mas a Bíblia diz que ela voltou no final dos 7 anos, ao cabo de 7 anos. Ou seja, ela só voltou no final do tempo que foi determinado por Deus. Que lembra? Ela não veio porque Eliseu mandou, não. Porque Eliseu entregou uma mensagem. Então, ela não estava obedecendo a Eliseu. Ela estava obedecendo a Deus. E aí, queridos, quando a gente obedece, Deus se responsabiliza. Porque eu digo para os meus pacientes, eu digo, às vezes, em algumas ministrações, que eu não acredito em coincidência. Eu acredito em Jesuscidência. Nada nessa vida é por acaso, nada. Porque me diga, nem se fosse sincronizado. Porque às vezes a gente diz assim, Cecília, tu vai para a igreja que horas? Aí Cecília diz assim, eu vou sair umas 15:45, Adna. Aí eu vou contigo. Aí eu vou, faço uma coisa ou outra, que faço almoço, que me arrumo, que não sei o quê. Quando eu vejo, já é 15:45, eu ainda não estou pronta. Aí eu ligo para a Cecília e digo, Cecília, eu não vou conseguir ir contigo não. Vai na frente, depois eu chego. E olha que a gente está combinando. Combinando e não dá certo. Não é assim? Aí me diga. O rei resolve perguntar. 7 anos depois, o rei resolve perguntar. E aí? Conta aí os milagres que o homem de Deus fazia. Minha gente, quantos milagres não foram feitos através de Eliseu? Tem um monte, tem uma lista. Aí Geazi está contando exatamente a história da mulher que teve um menino e o menino morreu e foi ressuscitado. Aí na hora que está contando a história, a mulher chega com o menino.
Minha gente, tem coisas que só Deus faz. E eu sei que se você parar agora e olhar para a sua vida, você vai ter experiências desse tipo, em que você diz assim, meu Deus, só podia ser Deus. Isso é da mínima coisa, que é como a pastora diz, né? Eu lembro de um dia que eu estava num lugar e eu disse assim, meu Deus, que vontade de comer bolo. Às vezes a gente fala o nome de Deus e não se percebe o poder que isso tem. Porque às vezes um meu Deus virou aqui, principalmente para nós nordestinos, é vício de linguagem. Deus do céu, né? E tem um monte de significado, né? Ai, meu Deus, né? É um. Meu Deus, já é outro. E cada um que se vire para interpretar, né? Chega uma pessoa de fora, se perde aqui, porque é a mesma coisa. Mas, meu Deus, né? Até querendo dar em você, o povo usa meu Deus. Deixa estar, mas, meu Deus, deixa eu pegar ela. A gente ouviu muito isso na comunidade terapêutica, né? As meninas que ficavam bravas, mas meu Deus, já estava se preparando e usando o nome de Deus. E a gente não percebe o poder que isso tem. Porque nesse dia eu não fiz uma oração para Deus. Mas o desejo em mim, eu disse assim, ai meu Deus, queria tanto um pedaço de bolo. Eu não fiz uma oração dizendo, Deus, mande um pedaço de bolo para mim. Não foi assim não. Daqui a pouco a gente chega uma pessoa e diz, menina, eu passei ali, ganhei bolo, vocês querem? Coincidência? Não, filha, é cuidado de Deus. E aí, vê que coisa linda. Quando Deus ele vai juntando as peças do quebra-cabeça. Porque a vida da gente é um grande quebra-cabeça. Aí a gente é uma pecinha. Quando a gente olha por lado que está o buraco, porque as peças não se encaixaram, a gente vê a confusão e a gente diz, não vai dar certo. A gente vê um monte de pedaços espalhados e a gente diz assim, e agora? Está faltando peça. A gente diz logo assim, está faltando peça aqui e não vai dar não. Vai não. Mas o dono do quebra-cabeça sabe exatamente onde colocar cada pecinha. E aí, quando termina, que você vê o desenho montado, você se alegra. É o que Deus faz com a vida da gente. A gente não entende como e agora, e não sei. E aí, lá na frente, a gente diz, meu Deus, eu nunca imaginei que ia ser desse jeito. Porque a gente fica imaginando, né? E dando ideia para Deus, né? E às vezes não tem nada a ver com aquilo que a gente pensava que ia ser. Porque a gente vê que a bênção dela só veio porque ela creu e obedeceu. E aí a bênção vai condizer com o que a palavra diz a respeito de Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você pede. Gente, ela foi pedir só a terra e a casa de volta. Não foi isso? Ela só foi pedir isso. Mas Deus pode fazer infinitamente mais, porque Ele, além de devolver a casa, além de devolver a terra, Ele dá o lucro dos 7 anos. E aí eu quero perguntar a vocês, ela teria conseguido juntar esse dinheiro se ela tivesse ficado na terra? Então, queridos, Deus, Ele cria circunstâncias para dar a você aquilo que você sozinho não consegue. Às vezes a gente faz planos, não dá certo, e não dá. De repente acontece uma coisa que parece que deu errado. Parece que deu errado. Mas é só Deus criando a estratégia para abençoar a nossa vida. E o resultado vem. E aí eu pergunto a você, como é que você tem esperado?
Porque a vitória vem. Mas como é que você tem esperado? Porque a gente precisa fazer essa escolha. A gente está esperando murmurando ou orando? A gente está esperando chorando ou se alegrando? A gente está esperando parado ou servindo? Porque a forma que nós esperamos a bênção chegar vai determinar o tamanho da bênção. Porque ela podia ter feito alguma coisa, tentado do jeito dela. Mas a Bíblia traz que ela esperou. E aí a gente entende que esperou com paciência, porque ela só voltou no tempo certo. Quando a gente se precipita, a gente às vezes até recebe, mas só aquilo que a gente queria e não o mais que Deus tem para nós, porque Deus sempre tem mais. Mas às vezes a gente perde de receber o mais, porque a gente quer fazer na força do nosso braço. A forma como nós esperamos define o que vamos receber. Quando nós entendemos que Deus é o Senhor do nosso tempo, esperar é uma forma de celebração. Minha gente, quando a gente entende quem Deus é aquela coisa das pessoas perguntarem assim: menino, nem parece que tu tem problema, por que tu vive rindo? Não, não é falta de problema, não. É presença de fé. Porque quando Paulo diz, alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. Onde é que Paulo estava? Paulo não tinha todos os motivos, justificativas, plausíveis do mundo para estar chorando. Mesmo que ele justificasse o choro dele, dizendo, Deus, eu queria estar pregando o evangelho. E às vezes a gente faz isso, né? A gente ainda arruma desculpa para reclamar. A gente usa o diabo para ficar reclamando. Mas porque o inimigo, porque o inimigo, porque o inimigo. Né? Não, queridas. A gente precisa aprender a se alegrar. E aí, ontem na Arca, a gente assistiu a Oficina do Diabo. E eu disse às meninas, né, que o intuito era trabalhar, porque a gente ainda estava com a mudança, que foi a ministração da outra semana. E quando eu trouxe porque o filme ajudou a mudar o meu comportamento e a minha forma de reagir a muitas situações. Inclusive aprender a esperar. Porque quando a gente espera, diante das circunstâncias, o agir de Deus, porque tem hora que a gente quer agir na força do nosso braço. Rapaz, olha, não vou resolver. Mas você não fez uma oração entregando o problema a Deus e dizendo a Deus que ia esperar que Ele resolvesse? Porque toda vez que eu quero resolver do meu jeito, Deus faz eu me lembrar que é Ele. Porque eu entreguei a Ele. E isso é prova de fé, de confiar no Deus que você tem. Então, queridos, vamos guardar esse entendimento. Quando a gente entende, aceita e vive consciente de que Deus é quem tem o controle do nosso tempo, de que Deus é que sabe o tempo certo. Porque às vezes a plantação de batata está linda, a maniva da macaxeira está grande, e quando a gente puxa não tem nada.
Mas o Deus, que é Senhor do nosso tempo, sabe o tempo perfeito. E quando a gente aprende a esperar nele, nós estamos celebrando quem ele é. Nós estamos glorificando o nome dele. E estamos dizendo para o inferno que a gente vai continuar crendo no Deus que está acima de todas as coisas. Amém, queridos? Que nós possamos permanecer crendo e descansando no Senhor do nosso tempo. Ele tem o controle de todas as coisas. Amém?